O viveiro era um refúgio de vidro e vapor. Camila respirou fundo, enchendo os pulmões com o cheiro de terra molhada, enquanto acariciava com os dedos calejados as folhas de uma bromélia. A paz do lugar era seu templo, até que um grito rasgou o ar como uma flecha. Desgraça! Socorro! A voz masculina ecoou pelas paredes de vidro. Camila largou suas tesouras de poda e correu em direção ao som. Suas botas de trabalho deixavam pegadas úmidas sobre o chão de pedra. Tem alguém aí? A voz soava mais perto, com um tom de urgência que arrepiou sua pele. Dobrou no corredor de cactos exóticos e parou de repente. Na sua frente, parcialmente escondido atrás de um arbusto de rosas, estava um homem coberto apenas por uma toalha amarrada na cintura. Gotas de água escorriam pelo seu tronco bronzeado. Seus olhos, da cor de azeitonas maduras, a olharam com uma mistura de alívio e vergonha. Graças a Deus, suspirou ele. Preciso de ajuda. Camila ficou imóvel, o cérebro processando a imagem surreal. Conhecia aquele rosto das revistas de negócios que folheava na sala de descanso. Júlio Brandão, o herdeiro do Império Viveiros Brandão, estava seminu na sua frente, no viveiro. Senhor Brandão? Sua voz saiu mais aguda que o normal. O que o senhor está fazendo aqui? Esta área é restrita para funcionários. Ele fez uma careta de dor. Eu sei, mas estava com calor e quis dar um mergulho na fonte. Foi burrice, admito. Ele passou a mão pelos cabelos pretos, bagunçando-os ainda mais. Mas esse não é o problema agora. Camila levantou uma sobrancelha, mantendo o olhar fixo no rosto dele, lutando contra o impulso de baixar a vista. E qual é o problema exatamente? Júlio respirou fundo como quem reúne coragem. Eu caí em um desses malditos cactos. Tenho espinhos. Ele fez uma pausa, as bochechas adquirindo um tom avermelhado, numa área complicada. O calor subiu pelo pescoço de Camila até suas bochechas. Ela trabalhava com plantas desde os 16 anos, mas nenhum curso de botânica a tinha preparado para isso. Eu devia chamar a segurança, disse, dando um passo para trás. Não! A urgência na voz dele a deteve. Por favor. Meu pai me mata se souber que estive aqui. Só preciso que me ajude com os espinhos, e eu desapareço como se nunca tivesse acontecido. Os olhos dele se encontraram, e algo na vulnerabilidade do olhar dele fez Camila suspirar resignada. Espere aqui. Ela voltou em menos de 2 minutos com um kit de primeiros socorros. Guiou-o até uma pequena sala de descanso para os jardineiros, fechou a porta e colocou o kit sobre uma mesa. Sente-se aí. Ela apontou um banquinho. E, por favor, mantenha a toalha. Onde deve estar? Júlio sentou-se, ajustando a toalha com cuidado. Um sorriso torto apareceu no rosto dele. Primeira vez tirando o espinho de alguém? Primeira vez tirando o espinho de um milionário seminu, respondeu ela com secura, colocando luvas de látex. Multimilionário tecnicamente, corrigiu ele. E então soltou um gemido quando tentou se ajeitar. Embora agora mesmo eu seja só um trouxa com espinhos no bumbum. Apesar da situação, Camila não conseguiu evitar que um pequeno sorriso surgisse em seus lábios. Certo, preciso que me mostre. A área afetada. Só o suficiente para ver os espinhos. Júlio ajustou a toalha e virou-se ligeiramente, revelando parte da sua coxa e glúteo esquerdo. Pequenos espinhos brancos sobressaíam da pele bronzeada. Camila engoliu em seco e aproximou a luminária de mesa. Vou usar uma pinça, tente não se mexer. Com as mãos lutando para se manterem firmes, ela começou a extrair os espinhos um por um. Cada vez que removia um, notava como os músculos de Júlio se tensionavam sob seu toque. O silêncio entre eles se tornou denso, quase palpável. Você é muito boa nisso, murmurou ele depois de um tempo, a voz rouca. Trabalho com cactos todos os dias, respondeu ela, tentando se concentrar na sua tarefa e não no calor que emanava da pele dele. Espinhos fazem parte do ofício. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos nos viveiros Brandão, mas sou jardineira a vida toda. Os dedos dela roçaram acidentalmente a pele intacta e sentiu como ele estremeceu ligeiramente. Desculpa, sussurrou ela. Não, a voz de Júlio soou estranhamente tensa. É bom. O ar entre eles mudou.
carregado de algo que Camila não queria nomear. Continuou seu trabalho em silêncio, consciente de que suas bochechas ardiam e sua respiração havia se tornado mais superficial. As mãos tremiam ligeiramente. Quase terminei, disse, mais para quebrar o silêncio do que por necessidade. Nunca. Júlio virou ligeiramente a cabeça para olhá-la. Ninguém me tocou com tanta delicadeza. Os olhos dele se encontraram por um instante que pareceu se expandir. Camila sentiu algo se soltar dentro dela, algo perigoso e elétrico. Desviou o olhar primeiro, concentrando-se em extrair o último espinho. Pronto, anunciou, recuando como se a pele dele queimasse. O senhor deveria aplicar um pouco de pomada antibiótica, mas já está livre de espinhos. Júlio levantou-se com cuidado, ajustando a toalha. No espaço reduzido da sala de descanso, sua presença parecia abranger todo o ar disponível. Deu um passo em direção a ela, e Camila sentiu que suas costas tocavam a parede. Te devo uma, disse ele, com uma intensidade no olhar que a atravessou como um raio. Obrigado, senhorita. Camila, respondeu automaticamente. Camila Costa. Júlio estendeu sua mão livre, pegando a dela. O contato enviou uma corrente elétrica por todo o seu braço. Ele não a soltou imediatamente, e quando falou sua voz foi apenas um sussurro. Prometa que isso fica entre a gente, Camila Costa. A forma como ele pronunciou seu nome completo, como se o estivesse saboreando, fez seu estômago revirar. Sabia que devia se afastar, colocar distância, lembrar que ele era o filho do dono e ela apenas uma jardineira. Mas enquanto seus olhos continuavam fixos nos dela, a única coisa que pôde fazer foi assentir em silêncio. Uma semana depois do incidente, Camila recebeu uma notificação que a fez franzir a testa. Devia se apresentar na mansão principal para atender pessoalmente aos jardins internos. A mensagem vinha assinada pelo próprio Júlio Brandão. O sol batia forte sobre os janelões quando ela atravessou o limiar da residência. Um mordomo de rosto impassível a conduziu por corredores adornados com pinturas que custavam mais que seu salário anual. A senhorita Costa está aqui, senhor, anunciou o homem abrindo caminho para uma varanda coberta. Júlio levantou o olhar do seu tablet. Vestia uma camisa azul com as mangas arregaçadas até os cotovelos e calças de linho. Parecia saído de uma revista de moda. Nada a ver com o homem vulnerável que havia conhecido entre cactos. Bom dia, Camila, pronunciou o nome dela como se fosse um segredo compartilhado. Obrigado por ter vindo. Não é como se eu tivesse opção, senhor Brandão, respondeu ela, ajustando suas luvas de trabalho. O que o senhor precisa? Um sorriso de lobo se desenhou nos lábios dele. Minhas orquídeas estão morrendo. Aparentemente, ninguém nesta casa sabe como mantê-las vivas. Camila observou os vasos. As flores pareciam perfeitamente saudáveis. Com todo o respeito, estas orquídeas estão em excelente estado. Júlio se aproximou, invadindo sutilmente seu espaço pessoal. Você está contradizendo seu chefe? O aroma do seu perfume misturou-se com o perfume das orquídeas. Camila deu um passo para trás, erguendo o queixo. Estou contradizendo alguém que claramente não distingue uma planta moribunda de uma em flor. Em vez de se incomodar, Júlio soltou uma gargalhada que ressoou por toda a varanda. Incrível. A maioria das pessoas aqui me dá razão mesmo quando digo que o céu é verde. Talvez devessem contratar jardineiros em vez de puxa-sacos, retrucou ela, arrependendo-se imediatamente da sua ousadia. Para sua surpresa, os olhos de Júlio brilharam com algo parecido com admiração. Preciso que você venha todos os dias. Esta casa está cheia de plantas que exigem atenção especializada. Tenho outros viveiros para cuidar e... Já acertei com seu supervisor. Ele a interrompeu. A partir de hoje, você trabalhará exclusivamente para mim. A indignação borbulhou no peito de Camila. Sem me consultar? Você teria aceitado se eu perguntasse? Não. Exatamente por isso não perguntei. Ele sorriu como uma criança que conseguiu o que queria. Além disso, o salário será o dobro. Camila apertou os lábios. O dinheiro lhe faria bem. Sua mãe precisava de medicamentos caros. Mas algo naquela situação a incomodava profundamente. Por que eu? A pergunta ficou flutuando entre eles. Júlio desviou o olhar para as montanhas que se avistavam ao longe.
Porque você é a única que não finge, Camila Costa. Durante as 2 semanas seguintes, uma estranha rotina se estabeleceu entre eles. Camila chegava cedo, com a esperança de terminar antes que Júlio aparecesse. Ele, invariavelmente, encontrava desculpas para coincidir com ela. Essas suas mãos são mágicas, comentou ele uma manhã, observando-a enquanto revivia uma samambaia maltratada. Como você aprendeu tanto sobre plantas? Camila continuou trabalhando, ignorando o calor que sentia cada vez que ele a olhava assim. Minha avó era benzedeira em um povoado no Nordeste. Cresci entre ervas e remédios naturais. E seus pais? Meu pai nos abandonou quando eu tinha 6 anos. Minha mãe limpa casas para nos sustentar, respondeu sem autopiedade. Nem todo mundo nasce em palácios de cristal, Sr. Brandão. Júlio sentou-se na beira de um vaso, perto demais. Você é sempre tão briguenta? Você é sempre tão intrometido? Uma risada suave escapou dos lábios dele. Só com as pessoas que me interessam. O comentário a desequilibrou tanto que quase derramou água sobre seus sapatos. Um pigarro interrompeu o momento. Regina Vasconcelos, a noiva de Júlio, segundo as revistas de sociedade, apareceu no limiar. Alta, loira e perfeita, como uma boneca de porcelana. Amor, estamos te esperando para a reunião. O olhar dela percorreu Camila de cima a baixo. Não sabia que agora você supervisionava pessoalmente a equipe de jardinagem. O ambiente se tensionou como a corda de um violino. Regina, esta é Camila Costa, nossa especialista em botânica, disse Júlio, o tom dele repentinamente formal. Camila, minha noiva, Regina Vasconcelos. Prazer, mentiu Camila, consciente da lama nas suas botas e da terra sob suas unhas. Regina sorriu com doçura artificial. Que adorável! Júlio sempre teve uma fraqueza por causas perdidas. Antes que Camila pudesse responder, Júlio interveio. Estarei lá em um instante, Regina. Quando ficaram sozinhos novamente, um silêncio incômodo se instalou entre eles. Sinto muito por isso, murmurou ele. Não precisa se desculpar, Sr. Brandão, respondeu Camila, concentrando-se nas suas plantas. Sou só a jardineira. Naquela tarde, enquanto Camila regava as últimas azaleias, sentiu uma presença atrás dela. Júlio a observava encostado na porta com uma intensidade que quase podia ser palpada. Você está enganada, disse ele, aproximando-se lentamente. Você nunca foi só a jardineira. A distância entre eles se reduziu a centímetros. Camila podia contar os cílios que emolduravam aqueles olhos verdes que a olhavam como se pudessem ver através dela. Sua noiva está procurando o Senhor, sussurrou, consciente de que não havia se movido 1 milímetro para se afastar. Júlio colocou uma mão no ombro dela. O contato, embora leve, enviou faíscas por toda a sua coluna vertebral. Você me deve uma noite no viveiro, murmurou perto do ouvido dela, o hálito quente acariciando sua pele. E eu sempre cobro minhas dívidas, Camila Costa. A noite caía sobre os jardins Brandão como um manto de veludo azul. Camila checou o relógio pela 5ª vez, enquanto percorria o caminho para o viveiro principal. As luzes tênues do viveiro brilhavam como vagalumes gigantes na escuridão. Por que havia aceitado esse encontro? Por 3 dias, havia evitado pensar naquelas palavras sussurradas tão perto da sua pele. 3 dias fingindo que não esperava esse momento, com uma mistura de terror e anseio. O viveiro noturno era um mundo diferente. As sombras das plantas projetavam figuras fantasmagóricas sobre as paredes de cristal, e o aroma das flores noturnas impregnava o ar com uma doçura inebriante. Pensei que você não viria. A voz profunda de Júlio emergiu de um canto sombrio. Ele estava sentado junto a uma mesa improvisada, onde uma garrafa de vinho e 2 taças esperavam. A luz das pequenas luminárias solares espalhadas pelo chão criava um jogo de claro escuro sobre seu rosto. Você disse que sempre cobrava suas dívidas, respondeu ela, mantendo a distância. Não quero problemas com o filho do patrão. Júlio ofereceu a ela uma taça de vinho tinto, que brilhava como rubi líquido sob a iluminação tênue. Então você está aqui só por obrigação? O tom brincalhão dele contrastava com a intensidade do seu olhar. Que decepção!
Camila aceitou a taça, tomando cuidado para que seus dedos não se tocassem. Por que o senhor me chamou aqui a esta hora? Para te mostrar uma coisa. Júlio a guiou para o fundo do viveiro, onde havia liberado um espaço entre as plantas tropicais. Pressionou um interruptor e, de repente, pequenas luzes se acenderam no teto de cristal, imitando um céu estrelado. Instalei hoje, explicou ele com uma expressão quase infantil de orgulho. Pensei que combinaria perfeitamente com suas orquídeas da lua. O detalhe a desarmou momentaneamente. Ninguém havia prestado tanta atenção ao seu trabalho antes. É lindo, admitiu, observando como a luz artificial banhava as flores brancas que ela havia cultivado durante meses. Sentaram-se em um banco de madeira rodeado de samambaias. O silêncio entre eles palpitava com perguntas não formuladas. Por que você se esconde atrás dessa armadura? Perguntou finalmente Júlio. Desculpa? Você é inteligente, talentosa e linda, mas se esconde entre plantas, como se temesse ser vista. Camila deu um gole no seu vinho para ganhar tempo. Nem todo mundo busca protagonismo. Algumas pessoas preferem passar despercebidas. Impossível, murmurou ele, tão baixo que mal o ouviu. Você brilha demais. Os olhares dele se encontraram sobre a borda das taças. A atmosfera mudou carregada de eletricidade. Sua noiva não ia gostar de ouvir você falar assim, disse ela, tentando quebrar o feitiço. Júlio deixou a taça sobre a mesa com um movimento brusco. Regina não é minha noiva. É a candidata perfeita segundo meu pai e os acionistas. E isso não é a mesma coisa? Não para mim. Os olhos dele refletiam as pequenas luzes do teto. Há uma diferença abismal entre o que esperam de mim e o que eu realmente desejo. A confissão flutuou entre eles como uma folha levada pelo vento. Camila sentiu que as paredes invisíveis que havia construído começavam a balançar. E o que você deseja realmente? A pergunta escapou dos seus lábios antes que pudesse detê-la. Júlio encurtou a distância entre eles. Seus joelhos se tocaram. Neste momento, só uma coisa. O tempo pareceu parar. As palavras ficaram presas na garganta de Camila, enquanto observava como Júlio se inclinava lentamente em direção a ela. Seu coração batia tão forte contra suas costelas que ela temeu que ele pudesse ouvi-lo. Quando os lábios dele se encontraram, o mundo exterior se dissolveu. O beijo começou suave, quase tímido, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo, desesperado, como se ambos tivessem prendido a respiração desde aquele primeiro encontro entre espinhos. Camila agarrou o colarinho da camisa dele, enquanto ele envolvia sua cintura com braços firmes. O sabor do vinho em suas bocas, o aroma das flores noturnas, a maciez dos lábios dele. Tudo se fundiu em uma sinfonia sensorial que a fez esquecer quem eram e por que isso era impossível. Os dedos de Júlio se emaranharam nos cabelos dela, desfazendo a trança que ela sempre usava. Cascatas de ondas escuras caíram sobre seus ombros. Ele se separou apenas o suficiente para olhá-la com olhos ardentes. Você é mais linda do que eu imaginava, sussurrou contra os lábios dela. Aquelas palavras foram como um balde de água fria. Camila se afastou bruscamente, levando uma mão à boca. O que estamos fazendo? Sua voz tremia. Isso é uma loucura. Júlio tentou pegar a mão dela, mas ela recuou. Camila, por favor, não, isso não pode acontecer. Ela se levantou, buscando distância. Você é Júlio Brandão. Eu sou a jardineira. Vivemos em mundos completamente diferentes. Você acha que me importo com isso? A frustração tingia a voz dele. O que sinto quando estou com você? E o que você sente exatamente? Ela o interrompeu. Curiosidade? O prazer do proibido? Um capricho momentâneo até você se cansar? Júlio passou a mão pelos cabelos, bagunçando-os ainda mais. Não é assim. Eu nunca... Não posso, declarou ela com firmeza, embora cada palavra doesse como vidro em sua garganta. Não com você. Ela se virou, disposta a ir embora, a fugir daqueles sentimentos que ameaçavam arrasar todas as suas defesas. Havia chegado à porta quando sentiu os dedos de Júlio fecharem-se suavemente em torno do seu pulso. Então me diga que você não sentiu nada. Os dias posteriores ao encontro no viveiro
transcorreram em uma dança de olhares esquivados e distâncias calculadas. Camila reorganizou seu horário para trabalhar nos setores mais afastados da mansão. Júlio, por sua vez, parecia ter sumido, embora sua ausência gritasse mais alto que qualquer presença. Na manhã de sexta-feira, o céu amanheceu carregado de nuvens cinzas que prometiam tempestade. Camila podava os roseirais do pátio leste quando a voz de Regina a sobressaltou. "Então é aqui que você se esconde." A mulher avançou pelo caminho com a elegância de uma pantera espreitando sua presa. Seu vestido cor champanhe contrastava com o vermelho intenso do seu batom. "Bom dia, senhorita Vasconcelos", cumprimentou Camila endireitando-se. "Não me escondo, só faço meu trabalho." Regina a observou com um sorriso que não alcançou seus olhos azuis. "Que dedicação admirável, sabe? Notei como você olha para o Júlio." O coração de Camila deu um sobressalto, mas manteve a expressão impassível. "Não sei a que a senhora se refere." "Claro que sabe." Regina se aproximou, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. "Você não é a primeira funcionária que se ilude com ele. Júlio tem esse efeito nas mulheres, especialmente nas que ele considera exóticas." A palavra exóticas foi pronunciada como se fosse um insulto. Camila apertou as tesouras de poda com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. "Lamento decepcioná-la, mas não tenho nenhum interesse no Sr. Brandão." Regina soltou uma risada cristalina que soou como sinos de vento. "Claro que não, querida. E eu não tenho um anel de noivado de 4 quilates no meu joalheiro." Ela fez uma pausa dramática. "Só te aconselho a não confundir gentileza com interesse. A família Brandão não mistura negócios com diversões passageiras." Antes que Camila pudesse responder, a assistente pessoal de Regina apareceu, informando que a chamavam do escritório principal. Com um último sorriso predatório, a loira se despediu. "Foi um prazer essa conversa. Devíamos tomar um chá algum dia." Quando Regina desapareceu, Camila exalou o ar que não sabia que estava prendendo. As palavras tinham atingido exatamente onde mais doía, porque refletiam seus próprios medos. Ser apenas uma curiosidade temporária para alguém como Júlio Brandão. Naquela noite, o sono a evitou. Ela se revirou entre os lençóis, perseguida por imagens daquele beijo no viveiro. A sensação dos lábios de Júlio sobre os seus, o calor das mãos dele na sua cintura, o aroma inebriante que parecia envolvê-la completamente. Acordou sobressaltada, com a respiração ofegante e as bochechas ardendo. Com os dedos trêmulos, tocou seus próprios lábios, como se pudesse encontrar ali algum rastro dele. "Isso tem que acabar", disse a si mesma enquanto se levantava para beber água. Já havia sofrido decepções suficientes em sua vida para adicionar mais uma. Na manhã seguinte, o Sr. Oliveira, supervisor-geral dos jardins, a chamou em seu escritório. "Camila, preciso que prepare o viveiro para o evento de sábado, a festa de noivado oficial do jovem Brandão e da senhorita Vasconcelos." As palavras caíram como pedras em seu estômago. "Noivado oficial?" "Sim. Será anunciado à imprensa. Eles precisam do melhor cenário possível, e seus arranjos florais são os mais elegantes." Camila assentiu mecanicamente, lutando contra a opressão em seu peito. "É melhor assim", ela repetiu para si mesma. "Isso confirma tudo o que eu já sabia." Passou os dias seguintes transformando o viveiro em um Éden nupcial. Cada arranjo floral, cada guirlanda, cada detalhe era perfeito, e, no entanto, cada um parecia uma pequena traição a si mesma. Na sexta-feira à tarde, enquanto colocava as últimas orquídeas brancas, percebeu uma presença familiar às suas costas. Não precisava se virar para saber quem era. Seu corpo reagia a ele como as plantas ao sol. "Trabalho impressionante", disse Júlio, sua voz grave quebrando o silêncio. "Como sempre." Camila limitou-se a assentir sem olhá-lo. "Obrigada, Sr. Brandão. Espero que o senhor e sua noiva estejam satisfeitos com os arranjos." Júlio deu um passo em direção a ela. A tensão entre os dois era quase palpável. "Podemos conversar sobre o que aconteceu?" "Não há nada para conversar", respondeu ela, ocupando-se desnecessariamente com algumas flores já perfeitamente colocadas. "Foi um erro. Nós dois sabemos disso. Olhe para mim, Camila.
A forma como ele pronunciou seu nome fez um arrepio percorrer suas costas. Ela se forçou a encará-lo, armando-se com toda a indiferença que conseguiu reunir. Os olhos de Júlio a perscrutaram, buscando algo por trás de sua máscara de profissionalismo. "Você realmente acredita que foi um erro?" perguntou ele, aproximando-se tanto que ela pôde sentir o calor dele. "Porque eu não consigo pensar em outra coisa desde então." "O senhor deveria estar pensando na sua noiva e na festa de amanhã", retrucou ela, tentando esquivá-lo. Ele a alcançou em 3 passos largos, encurralando-a contra a parede coberta de eras. Seus braços se apoiaram em ambos os lados da cabeça dela, criando uma jaula invisível da qual ela não queria escapar. "Regina não é minha noiva", murmurou com veemência. "O anúncio de amanhã é uma estratégia do meu pai para assegurar a fusão com as empresas Vasconcelos. Eu não aceitei nada." Os rostos deles estavam tão próximos que Camila podia contar as pintinhas douradas em seus olhos verdes. "Isso não muda quem somos", sussurrou ela, lutando contra o impulso de encurtar a distância entre eles. "Você só me procura quando se cansa da sua gaiola de ouro." Algo parecido com dor cruzou o olhar de Júlio. Lentamente, ele baixou os braços e recuou um passo. "É isso que você pensa de mim? Que você é só um passatempo?" Camila aproveitou a abertura para escapar da proximidade dele. Recolheu suas ferramentas com as mãos trêmulas, precisando desesperadamente colocar distância física entre eles antes que sua resolução desmoronasse. "O que eu penso não importa", respondeu dirigindo-se para a saída. "Amanhã você estará sorrindo ao lado de Regina para as câmeras, e isso ficará como uma anedota que você lembrará vagamente algum dia." Ela saiu do viveiro sem olhar para trás, deixando Júlio com o desejo preso no peito e palavras não ditas engasgadas na garganta. A festa de noivado brilhava como uma joia requintada sob o sol da tarde. Camila observava da área de serviço como a alta sociedade desfilava pelos jardins que ela havia cultivado com tanto esmero. Mulheres com vestidos que custavam mais que seu salário anual. Homens com relógios que valiam o mesmo que a casa onde vivia com sua mãe. "Você está horrível", comentou Maria, uma das garçonetes, oferecendo-lhe um copo de limonada. "Está doente?" "Só cansada", mentiu Camila, agradecendo a bebida gelada. Os preparativos foram exaustivos. A verdade era que não havia dormido a noite toda. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Júlio, tão perto do seu naquele viveiro, suas palavras ecoando em seus ouvidos como um eco interminável. Um burburinho de expectativa percorreu a multidão. Os anfitriões haviam aparecido. O senhor Alberto Brandão, patriarca do império familiar, avançava com a segurança de quem possui o mundo. Ao seu lado, Regina resplandecia em um vestido cor marfim que acentuava sua figura esbelta. Atrás deles, como uma sombra relutante, caminhava Júlio. Mesmo à distância, Camila notou a rigidez em sua postura, o sorriso que não alcançava seus olhos. Ele vestia um terno azul marinho impecável, mas parecia um ator em um palco alheio. Os olhares dele se cruzaram por um instante fugaz, através do mar de convidados. O tempo parou. Então alguém bloqueou sua visão, e o momento se esvaiu como névoa matutina. "Vamos, precisam de ajuda com os canapés", indicou Maria, puxando-a suavemente pelo braço. Camila assentiu, agradecida pela distração. Durante as horas seguintes, manteve-se ocupada nas sombras do evento, reajustando arranjos florais, certificando-se de que tudo estivesse perfeito. Era mais fácil se concentrar nas flores do que na dor surda que palpitava em seu peito. Perto do entardecer, quando as luzes artificiais começaram a iluminar os jardins, o Sr. Brandão chamou a atenção de todos com uma taça em alto. "Amigos, sócios, família, obrigado por nos acompanhar neste dia especial. Como sabem, o futuro dos viveiros Brandão depende de liderança forte e alianças estratégicas." Ele fez uma pausa dramática. "Por isso, tenho o prazer de anunciar oficialmente o noivado do meu filho Júlio com a encantadora Regina Vasconcelos." Aplausos educados encheram o ar. Flashes de câmeras iluminaram a cena como relâmpagos. "Júlio quer dizer algumas palavras?" perguntou Alberto, com um sorriso que parecia mais uma advertência. Todos os olhares se dirigiram para o herdeiro. Camila,
oculta atrás de uma coluna adornada com buganvílias, prendeu a respiração. Júlio deu um passo à frente, seu rosto uma máscara indecifrável. Eu... Começou, e por um segundo, seus olhos varreram a multidão, como procurando algo ou alguém. Gostaria de agradecer a todos pela presença. É um momento significativo. Sua voz soava oca, desprovida de emoção. Regina se aproximou, enlaçando seu braço com o dele em um gesto possessivo. Estamos muito felizes, acrescentou ela, radiante. O casamento será o evento do ano. Mais aplausos, mais flashes. Camila escapou antes que as lágrimas que ameaçavam transbordar a traíssem. Refugiou-se em um dos pequenos viveiros auxiliares, onde guardavam as ferramentas e cultivavam as mudas mais delicadas. Deixou-se cair em um canto, entre sacos de terra e vasos vazios, permitindo finalmente que o choro silencioso sacudisse seu corpo. Como podia doer tanto algo que nunca havia existido realmente? Como podia sentir falta de uns braços que só a haviam segurado uma vez? A lembrança a assaltou com nitidez cruel. Júlio, encurralando-a contra a parede coberta de eras, sua respiração misturando-se com a dela, seus olhos verdes ardendo com uma intensidade que a havia derretido por dentro. A firmeza das mãos dele na sua cintura, o calor que emanava do seu corpo, tão perto que ela podia sentir as batidas do coração dele ressoando contra o seu peito. Aquele momento agora parecia um sonho febril, algo que ela havia imaginado em um instante de loucura. Os dias seguintes transcorreram em uma névoa cinzenta. Camila solicitou ser realocada para os viveiros externos, longe da mansão principal. Seu supervisor, notando suas olheiras e seu olhar apagado, aceitou sem fazer perguntas. Ela mergulhou no trabalho com renovada intensidade, como se cada planta que salvava pudesse compensar o que se quebrava dentro dela. As noites eram o pior. Na solidão de seu quarto, os "e se" a atormentavam como fantasmas insone. Uma semana depois da festa, enquanto reorganizava os galhos de jasmins da noite, ouviu um alvoroço incomum entre os trabalhadores. "O que está acontecendo?" perguntou a Paulo, um dos aprendizes. "O jovem Brandão está uma fera", respondeu o rapaz com olhos arregalados. "Ele demitiu 3 gerentes em 2 dias, cancelou todos os eventos sociais e dizem que quebrou um vaso de porcelana chinesa quando o pai dele tentou argumentar." Camila sentiu um arrepio. "E a senhorita Vasconcelos?" "Esse é o bafafá." Paulo baixou a voz. "Ela voou para Paris ontem. Dizem que o casamento está em pausa indefinida. A notícia deveria tê-la alegrado, mas só intensificou sua confusão. O que isso significava? Será que Júlio havia... Não podia se permitir fantasiar. Com certeza era apenas uma birra de playboy acostumado a conseguir o que queria. Naquela tarde, enquanto fechava o viveiro, uma figura apareceu entre as árvores. Seu coração reconheceu Júlio antes que seus olhos. Ele usava jeans e uma camiseta preta simples, tão diferente dos seus ternos impecáveis. Seus cabelos estavam bagunçados, como se ele tivesse passado as mãos por eles incontáveis vezes. Os olhares deles se encontraram através do vidro. O ar entre eles vibrou com tudo o que não foi dito. Camila ficou imóvel, incapaz de se aproximar, incapaz de fugir. Júlio deu um passo em direção ao viveiro, depois outro. Seus olhos nunca abandonaram os dela. Quando ele finalmente abriu a porta, o aroma de terra úmida e flores misturou-se com a tensão que emanava de ambos. "Não vim por orgulho", disse ele com voz rouca, como se cada palavra lhe custasse um esforço físico. "Vim por você." O viveiro se transformou em uma bolha, onde só existiam eles dois, isolados do mundo por paredes de cristal e o sussurro das folhas. Camila recuou instintivamente, buscando apoio na mesa de trabalho. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, tentando que sua voz não revelasse o turbilhão em seu interior. Júlio avançou lentamente, como quem se aproxima de um animal assustadiço. "Cancelei o noivado", declarou, seu olhar fixo nela. "Regina está furiosa. Meu pai ameaça me deserdar, e os Vasconcelos ameaçam com um processo por quebra de contrato." A notícia flutuou entre eles como uma folha ao vento. "Sinto muito", murmurou Camila.
embora uma parte dela quisesse gritar de alegria. Mas isso não explica por que você está aqui. Você realmente não sabe? Um sorriso triste se desenhou em seu rosto. Esses dias sem te ver foram um inferno. A mansão parece vazia. Os jardins perderam sua magia e eu... Ele passou a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Eu não consigo continuar fingindo que posso viver sem você. A confissão atingiu Camila como uma onda, deixando-a sem fôlego. Durante noites inteiras, ela havia sonhado em ouvir palavras semelhantes, mas agora que as tinha, o medo a paralisava. O que você espera de mim, Júlio? Sua voz soava pequena no amplo espaço. Eu pule em seus braços agradecida porque o playboy abandonou sua vida de luxo por um capricho? A expressão dele endureceu. Um capricho? É isso que você acha que é para mim? O que mais poderia ser? As palavras saíam agora em cascata, como água rompendo uma represa. Somos de mundos diferentes. Você pertence a coquetéis de champanhe e leilões de caridade. Eu pertenço à terra, aos espinhos e ao suor. Isso, ela apontou o espaço entre eles, não é real. Júlio cruzou a distância entre eles em 2 passos largos, seu rosto transformado por uma mistura de dor e determinação. Não é real. Sua voz era apenas um sussurro rouco. Então me diga por que não consigo dormir pensando em você. Me diga por que cada flor me lembra seu sorriso. Me diga por que enfrentei meu pai, arriscando tudo o que conheço, só pela possibilidade de estar com você. Eles estavam tão perto que Camila podia distinguir as pintinhas douradas em seus olhos verdes. O aroma do seu perfume misturava-se com o perfume das flores noturnas, que começavam a se abrir. Você tem razão, continuou ele, com voz mais suave. Eu venho de festas superficiais e conversas vazias, de gente que me valoriza pelo meu sobrenome e não por quem eu sou. E precisamente por isso eu preciso de você. Porque quando estou com você, sou simplesmente Júlio, não o herdeiro Brandão, não o futuro CEO, apenas um homem apaixonado por uma mulher que vê através de todas as minhas máscaras. A palavra apaixonado ficou suspensa entre eles como um vagalume na escuridão. Você não sabe o que está dizendo, protestou fracamente Camila. O amor não é suficiente no mundo real, sua família nunca vai me aceitar. Que se dane o que eles aceitam, explodiu Júlio. Passei a vida inteira agradando expectativas alheias, estudando o que eles queriam, trabalhando onde eles decidiam, saindo com quem eles aprovavam. Pela primeira vez, quero escolher eu. As lágrimas que Camila havia contido durante dias começaram a cair silenciosamente por suas bochechas. Não quero ser o motivo pelo qual você perde tudo. Você seria o motivo pelo qual eu ganho tudo. Suas mãos emolduraram o rosto de Camila com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de suas palavras. E então ele a beijou. Esse beijo foi diferente do primeiro. Não havia timidez nem surpresa, mas uma desesperação crua, uma necessidade primária de confirmar que o outro era real. As mãos de Camila subiram instintivamente até a nuca dele, emaranhando-se em seus cabelos. Júlio a atraiu para si, eliminando qualquer espaço entre seus corpos. O beijo se aprofundou, tornando-se mais faminto. Ele a guiou até que suas costas tocassem a parede coberta de era. O contraste entre a frieza do muro e o calor que emanava de Júlio a fez soltar um pequeno gemido que pareceu acender algo primitivo nele. Seus lábios abandonaram a boca dela para traçar um caminho ardente por sua mandíbula, seu pescoço, o ponto sensível atrás de sua orelha. Cada contato enviava descargas elétricas por todo o seu corpo. As mãos de Camila ganharam vida própria, deslizando sob a camiseta dele, explorando a pele quente de suas costas, sentindo como os músculos se tensionavam sob seu toque. Sonhei com você assim, murmurou ele contra a pele dela. Nos meus braços, sem medo, sem dúvidas. A confissão trouxe Camila bruscamente de volta à realidade. Com um esforço monumental, ela colocou as mãos no peito de Júlio e o afastou gentilmente. Não posso, disse com a respiração ofegante. Não assim. Confusão e desejo batalhavam nos olhos dele. O que está acontecendo? Isso é muito rápido. Camila se separou completamente,
criando distância física para clarear seus pensamentos. Você cancelou seu noivado há dias. Sua vida está de pernas para o ar. E eu... Ela respirou fundo. Não quero ser uma fuga, não de novo. Uma fuga? A incredulidade tingiu a voz dele. Camila, você é a única coisa real na minha vida agora. Antes que ela pudesse responder, um estrondo quebrou sua bolha. Trovões anunciavam uma tempestade iminente, e grossas gotas de chuva começaram a bater no teto de cristal como dedos impacientes. Devíamos ir antes que piore, sugeriu ela, agradecida pela interrupção. Todas as estradas estarão alagadas em minutos, respondeu Júlio, olhando para fora. Estamos presos aqui, pelo menos por um tempo. A percepção os atingiu simultaneamente. Eles estariam sozinhos, juntos, por horas, naquele espaço íntimo e isolado. A tensão entre eles se intensificou, palpável como a umidade no ar. Camila abraçou-se, subitamente consciente de sua blusa branca que começava a ficar transparente devido ao vapor e à umidade do viveiro. Júlio a observava, seu olhar uma mistura de respeito e desejo mal contido. Sua respiração havia se tornado mais pesada e as gotas de chuva desenhavam sombras dançantes sobre seu rosto. Então me diga, murmurou ele, com a voz rouca de emoção, como faço para não te tocar? O amanhecer tingiu o céu de cores impossíveis após a tempestade noturna. Camila observava o espetáculo através do teto de cristal, sentada em um banco improvisado com sacos de adubo. A noite havia transcorrido em uma estranha trégua. Ela em um extremo do viveiro, Júlio no outro, separados por metros de ar carregado de eletricidade e anseio contido. Eles conversaram por horas, não sobre o presente incerto, mas sobre seus passados que explicavam quem eram agora. Júlio contou sobre a solidão em internatos europeus, sobre expectativas esmagadoras e a constante sensação de não se encaixar no molde que outros haviam projetado para ele. Camila compartilhou histórias de sua avó benzedeira, de infâncias sem brinquedos, mas ricas em ensinamentos sobre a terra, de como cada planta a havia ensinado uma lição diferente sobre a vida. O sol acendia preguiçosamente quando ela ouviu o movimento às suas costas. Júlio se aproximava com 2 xícaras fumegantes. Chá de ervas, explicou, oferecendo-lhe uma. Encontrei sua reserva pessoal. Os dedos deles se roçaram na transferência da xícara, e nenhum fingiu que foi acidental. Obrigada, murmurou ela, absorvendo o calor através da cerâmica. Dormiu alguma coisa? Na verdade não, confessou ele, sentando-se ao lado dela, cuidadosamente, deixando espaço entre eles. Muitos pensamentos. Um silêncio confortável se instalou enquanto contemplavam juntos os jardins encharcados que se estendiam além do viveiro. A tempestade havia limpado não apenas o céu, mas também algo dentro deles. Eu estava pensando, começou Júlio, girando a xícara entre as mãos. Tudo isso começou com uns espinhos que me levaram a você. Talvez fosse o destino me mostrando o caminho, com seu particular senso de humor. Um sorriso suave surgiu nos lábios de Camila. Muito poético para alguém que gritava como criança naquele dia. Ei, protestou ele, fingindo indignação. Aqueles espinhos estavam em um lugar estratégico. A risada de ambos dissolveu os últimos vestígios de tensão. Camila, disse Júlio ficando sério, preciso que você saiba de algo. O que eu disse ontem não foi um impulso, nem uma reação à briga com minha família. Eu estava planejando romper o noivado há semanas, muito antes do nosso encontro no viveiro. Ela o olhou surpresa. Por que você não me disse antes? Porque eu não queria que você pensasse que eu fazia isso por você. Os olhos dele buscaram os dela com intensidade. Eu fiz por mim. Porque não podia continuar vivendo uma mentira. Encontrar você foi uma revelação, a confirmação de que eu merecia buscar minha própria felicidade. O coração de Camila batia descompassado enquanto processava suas palavras. E agora? Perguntou, a voz apenas um sussurro. O que vem por aí para você? Júlio largou a xícara de lado e pegou as mãos dela entre as suas. Decidi montar minha própria empresa. Um viveiro especializado em plantas medicinais e em extinção. Tenho o conhecimento de negócios,
mas precisaria de alguém que realmente entenda de plantas. Camila piscou, processando a implicação. Você está me oferecendo um emprego? Estou te oferecendo uma sociedade, corrigiu ele. Igualdade de condições, igualdade de benefícios. Seu conhecimento vale tanto quanto meu capital. A proposta flutuou entre eles como pólen no ar, cheia de possibilidades. E nós? Perguntou ela finalmente, apontando para o espaço entre eles. O que somos exatamente? Júlio soltou as mãos dela, apenas para acariciar seu rosto com delicadeza infinita. Somos o que quisermos ser. Sem rótulos impostos, sem expectativas alheias. Apenas Júlio e Camila, descobrindo juntos este caminho. Algo dentro dela se quebrou e se recompôs simultaneamente. Todas as dúvidas, os medos, as inseguranças pareciam pequenos diante da verdade que via nos olhos dele. Tenho medo, admitiu com honestidade. Medo de acordar e descobrir que isso foi um sonho. Medo de não ser suficiente para o seu mundo. Meu mundo é onde você estiver, respondeu ele com tanta convicção que era impossível não acreditar nele. O resto são apenas acessórios. A distância entre eles evaporou como orvalho sob o sol matutino. Seus lábios se encontraram em um beijo diferente dos anteriores. Não havia desespero nem dúvidas, apenas certeza e promessa. As mãos de Júlio percorreram as costas dela com reverência, enquanto as dela se emaranhavam em seus cabelos. O beijo se aprofundou, tornando-se uma conversa sem palavras onde seus corpos expressavam tudo o que suas vozes haviam calado. Quando finalmente se separaram, suas testas permaneceram unidas, compartilhando o mesmo ar. O que sua família vai dizer? Murmurou Camila. Eventualmente eles vão entender, respondeu ele desenhando pequenos círculos nas costas dela. E se não entenderem, é perda deles, não minha. O sol havia subido completamente, banhando o viveiro com uma luz dourada que transformava cada gota de orvalho em um diamante. Devemos ir, sugeriu ela. As estradas já devem estar livres. Júlio assentiu, mas nenhum fez menção de se mover. Aquele momento, aquele espaço era precioso demais para abandoná-lo. Tem mais uma coisa que quero te dizer, acrescentou ele com um sorriso maroto dançando em seus lábios. Nunca me desculpei apropriadamente por aquele primeiro dia. O dia dos espinhos. Camila levantou uma sobrancelha. Acho que você pagou o suficiente com a dor e a vergonha. Mesmo assim, devo te recompensar pela sua ajuda profissional. A voz dele adquiriu um tom brincalhão enquanto suas mãos deslizavam pela cintura dela. Você tem alguma ideia de como posso expressar minha gratidão? Um calor delicioso se espalhou pelo corpo de Camila com a insinuação. Talvez, respondeu, entrando na brincadeira. Embora eu espere que você não tenha se espetado mais em lugares comprometedores. A risada rouca de Júlio vibrou contra a pele dela, enquanto seus lábios traçavam um caminho de sua bochecha até seu pescoço. E se eu me espetar de novo? Sussurrou, mordiscando suavemente o lóbulo da orelha dela. Um arrepio de prazer percorreu suas costas. Camila emaranhou os dedos nos cabelos dele, atraindo-o para seus lábios novamente. Então, amor, murmurou contra a boca dele. Eu tiro com os dentes. Curtiu a história da Camila e do Júlio? Ela floriu em meio a espinhos e segredos, né? Conta pra mim, você se identificou com algum personagem ou se pegou torcendo pelo casal? O que você achou do desfecho? Estou aqui para prosear.